O trânsito estava parado na Avenida Rio Branco, no centro do Rio. Hugo Tavares tamborilava os dedos no volante de seu BMW enquanto falava ao telefone com um dos investidores. Não vamos recuar na proposta. Se eles não aceitarem os termos, procuramos outro parceiro. Disse Hugo com firmeza, encerrando a ligação sem esperar resposta. Foi quando seu olhar captou algo do outro lado da rua. Uma mulher sentada no ponto de ônibus, cercada por 3 meninos loiros. Os garotos brincavam entre si, rindo e empurrando-se levemente, enquanto ela olhava distraidamente para o celular. Hugo engoliu em seco. O mundo ao seu redor pareceu desacelerar. Marina? Murmurou para si mesmo. Ele não a via há mais de 5 anos, mas era ela, sem dúvida. O mesmo cabelo castanho ondulado caindo sobre os ombros, o mesmo perfil que ele tantas vezes admirou enquanto ela dormia ao seu lado. Mas o que fez seu coração disparar foram os meninos ao lado dela. 3 garotos. Loiros, com olhos claros pelo que conseguia perceber mesmo à distância. Talvez com 5 ou 6 anos, e cada um deles era uma pequena réplica dele mesmo quando criança. Impossível, sussurrou, sentindo a boca seca. O motorista da van atrás buzinou irritado. O trânsito havia andado alguns metros, e Hugo não percebera. Ele acelerou um pouco, mas manteve os olhos fixos no ponto de ônibus. Seu cérebro trabalhava freneticamente, calculando datas, lembrando-se do término abrupto, de como Marina havia tentado falar com ele várias vezes depois, e ele, orgulhoso demais, simplesmente a bloqueou de sua vida. Coincidência, tentou se convencer. Não pode ser. Mas enquanto o carro avançava lentamente, algo dentro dele já sabia a verdade. Hugo manobrou bruscamente para a direita, ignorando as buzinas e xingamentos dos outros motoristas. Estacionou em fila dupla, ligou o pisca-alerta e saltou do carro. Marina! Gritou enquanto atravessava a rua, causando uma freada brusca de um táxi. Ela levantou a cabeça. Seus olhos se arregalaram em reconhecimento e pânico. Os meninos pararam de brincar, curiosos com o homem desconhecido que se aproximava apressadamente. Hugo, ela disse, levantando-se e automaticamente colocando-se na frente dos garotos, como uma leoa protegendo seus filhotes. São seus filhos? Perguntou ele parando a poucos passos de distância, olhando alternadamente para ela e para os meninos, que o observavam com expressões idênticas de curiosidade. São sim, respondeu ela com voz firme, mas suas mãos tremiam. Um dos garotos, mais ousado que os outros, deu um passo à frente. Quem é você? Perguntou o menino, encarando Hugo sem hesitação. Hugo sentiu algo quebrar dentro de si. O menino tinha seus olhos, seu queixo, até mesmo o jeito de franzir a testa era igual ao seu. Não havia como negar. Eu sou um amigo da sua mãe, respondeu sem conseguir desviar o olhar. Hugo, não é uma boa hora. Marina interveio, segurando a mão do menino e puxando-o de volta para perto dela. Quanto tempo eles têm? Insistiu Hugo, sua voz falhando. 5 anos e meio, respondeu ela, após uma pausa tensa. O ônibus aproximou-se do ponto, freando com um chiado. Precisamos conversar, disse Hugo, dando um passo à frente. Marina recuou, guiando os meninos para a porta do ônibus que acabara de abrir. Não agora, respondeu ela, subindo rapidamente os degraus. Marina, espera! Hugo tentou segurá-la pelo braço, mas ela se desvencilhou. Vamos, meninos, ela disse, apressando as crianças para dentro do ônibus. O último dos 3 garotos parou na porta e olhou para trás, diretamente para Hugo. Por um instante, seus olhares se cruzaram. O menino curioso, Hugo devastado. Então a porta se fechou e o ônibus partiu, deixando Hugo parado na calçada, atordoado com a descoberta que acabava de fazer. Ele tinha filhos, 3 filhos, e nunca soube. Hugo ficou paralisado na calçada por alguns instantes, observando o ônibus desaparecer no tráfego caótico do centro do Rio. Seu celular tocava insistentemente no bolso, mas ele não conseguia se importar. A imagem dos 3 meninos loiros não saía de sua cabeça. Voltou ao carro como um autômato. Uma mulher discutia com seu motorista por estar em fila dupla, mas Hugo nem a ouviu. Sentou-se ao volante e ficou ali, imóvel, enquanto o trânsito fluía lentamente ao seu redor. 3 filhos. Meus filhos, murmurou para si mesmo. Naquela noite, Hugo não conseguiu dormir. Em seu apartamento na Lagoa, ele andava de um lado para outro, revirando mentalmente cada detalhe do breve encontro. O olhar assustado de Marina, a postura protetora, e principalmente, aqueles 3 rostos infantis que eram cópias perfeitas dele mesmo. No dia seguinte, ele cancelou todas as reuniões. Pela primeira vez em anos, a startup bilionária que construiu do zero não era sua prioridade. Sentado em seu escritório em casa, ele tentava encontrar Marina nas redes sociais, mas ela havia sumido digitalmente, ou o bloqueado em todas as plataformas. Depois de horas de tentativas frustradas, conseguiu o número dela através de um antigo amigo em comum. Precisamos conversar, escreveu na mensagem. A resposta demorou quase 2 horas. Hoje não posso. Estou trabalhando. Quando então? Insistiu ele. Amanhã, 16 horas, no Parque Lage. Os meninos estarão na aula de natação. Hugo chegou meia hora antes. Sentou-se em um banco com vista para a antiga mansão transformada em escola de artes. O lugar estava cheio de turistas e estudantes, mas ele mal notava a movimentação ao seu redor. Quando Marina apareceu, caminhando pelo jardim, Hugo sentiu um aperto no peito. Ela estava mais magra, com o cabelo mais curto, mas ainda tinha aquele jeito determinado de andar que ele conhecia tão bem. Oi, disse ela, sentando-se a uma distância segura. Por que você não me contou? Foi direto ao ponto, sem conseguir disfarçar a mistura de raiva e desespero em sua voz. Marina respirou fundo antes de responder. Eu tentei. Você bloqueou meu número, bloqueou meus e-mails, pediu aos seus amigos para não me deixarem falar com você. Você devia ter insistido, exclamou ele mais alto do que pretendia. Insisti, devolveu ela com os olhos faiscando. Por 3 meses, Hugo. Fui à sua empresa 2 vezes e sua secretária me barrou. Mandei cartas que voltaram. O que mais eu deveria fazer? Hugo passou as mãos pelo rosto, atordoado. Podia ter falado com meus pais, com meu irmão? E me humilhar ainda mais? Ela balançou a cabeça. Depois que descobri que eram trigêmeos, decidi que seria melhor assim. Você deixou bem claro que não me queria na sua vida. Mas não são só sobre nós 2.
São crianças, Marina, meus filhos, que você nunca quis conhecer, respondeu ela, mantendo a voz baixa, mas firme. Você escolheu sua empresa, sua ambição, e eu escolhi meus filhos. Hugo sentiu a culpa como um soco no estômago. Como são seus nomes? Perguntou, tentando suavizar a conversa. Rafael, Lucas e Davi, respondeu ela, e pela primeira vez, seu rosto suavizou um pouco. Rafael é o mais sério, nasceu primeiro. Lucas é o mais carinhoso. E Davi é o guerreiro da família. O que isso significa? Marina hesitou. Davi nasceu com um problema no coração. Nada grave, mas precisa de acompanhamento constante. Hugo sentiu o sangue gelar nas veias. E como ele está agora? Está bem. Faz natação como os irmãos. Só não pode se esforçar muito. Ela olhou para o relógio. Preciso buscá-los em 20 minutos. Quero conhecê-los, disse Hugo repentinamente. Quero fazer parte da vida deles. Marina o encarou com uma expressão que mesclava ceticismo e cautela. Não é tão simples assim, Hugo. Não pode simplesmente aparecer e virar pai da noite para o dia. Eles sabem sobre mim? Sabem que tem um pai, claro. Que você mora no Rio, que trabalha muito. Não menti para eles, só omiti os detalhes. Hugo assentiu devagar. Me dê uma chance, Marina, por favor. Não é por mim, respondeu ela. É por eles. Não quero que se aproxime só por culpa ou curiosidade, e depois desapareça quando a novidade passar. Ele já tem uma vida estável. Não vou desaparecer, prometeu Hugo, com mais convicção do que jamais sentira sobre qualquer coisa na vida. Marina ficou em silêncio por alguns instantes, pensativa. Podemos combinar um encontro casual. No shopping, talvez. Você pode ser apresentado como um amigo, para começar. Vamos ver como eles reagem. Quando? Perguntou ele ansioso. No fim de semana. Te mando uma mensagem confirmando o lugar e a hora. Ela se levantou. Preciso ir agora. Hugo queria dizer mais coisas, fazer mais perguntas, mas sabia que havia limites que precisava respeitar. Pelo menos por enquanto. Obrigado, Marina. Ela apenas assentiu e caminhou para longe. Hugo a observou partir, sentindo um turbilhão de emoções. Culpa, raiva de si mesmo, medo do futuro e, surpreendentemente, uma pequena fagulha de esperança. Naquela noite, sozinho em seu luxuoso apartamento, Hugo Tavares, o implacável CEO que construiu um império tecnológico, chorou como uma criança perdida. Nos dias seguintes, Hugo mergulhou em uma investigação obsessiva sobre a vida de Marina e dos meninos. Usou seus contatos, sua influência e até mesmo contratou um investigador particular, algo que jamais imaginou que faria. Descobriu que Marina trabalhava como editora em uma pequena editora no centro da cidade. Morava em um apartamento modesto em Botafogo, perto da escola dos meninos. Não havia registro de relacionamentos sérios desde que se separaram. Parecia ter dedicado sua vida inteiramente aos filhos. Em seu escritório na cobertura do prédio comercial em Ipanema, Hugo recebia as últimas informações do investigador. Então não há nenhum homem na vida dela? Perguntou, girando a caneta entre os dedos nervosamente. Pelo que pude apurar, não. Algumas saídas casuais ao longo dos anos, nada que durasse mais que algumas semanas. Respondeu o homem de meia idade sentado à sua frente. Ela parece ter uma rotina bastante fixa. Trabalho, escola dos meninos, casa. Nos fins de semana, praia ou parque com as crianças. Hugo assentiu, absorvendo as informações. E sobre os meninos? Conseguiu as certidões de nascimento? O investigador passou uma pasta para ele. Aqui está. Como suspeitávamos, não há nome de pai nas certidões. Hugo abriu a pasta com mãos trêmulas. Lá estavam os documentos oficiais dos 3 meninos. Rafael, Lucas e Davi Almeida. O sobrenome de Marina. Sem seu sobrenome. Sem qualquer menção a ele. Uma sensação de vazio o tomou por completo. Obrigado. Pode ir agora, disse ele ao investigador, que se retirou silenciosamente. Sozinho, Hugo encarou os papéis por longos minutos. A data de nascimento dos meninos confirmava suas suspeitas. Marina estava grávida quando terminaram. Ele calculou mentalmente. Ela devia estar com cerca de 1 mês de gestação. Talvez nem soubesse ainda. O fim do relacionamento voltou à sua memória com uma clareza dolorosa. Ele estava no auge da expansão de sua empresa, trabalhando 16 horas por dia. Marina reclamava da ausência, das promessas não cumpridas, dos planos sempre adiados. A gota d'água foi quando ele cancelou a viagem que fariam para celebrar 2 anos juntos. Você precisa escolher, Hugo. Não posso competir com sua empresa pelo resto da vida. E ele escolheu. Sem hesitar, escolheu sua ambição. Achou que Marina estava dando um ultimato desnecessário, que ela eventualmente entenderia a importância daquele momento para sua carreira. Nunca imaginou que ela pudesse estar carregando seus filhos. Uma raiva crescente começou a dominá-lo. Por que ela não insistiu mais? Por que não encontrou uma forma de fazê-lo saber? 5 anos. 5 anos perdidos. Na sexta-feira, o encontro casual, marcado por Marina, não aconteceu. Ela mandou uma mensagem cancelando, sem explicações. Hugo tentou ligar, mas ela não atendeu. Frustrado e determinado, ele decidiu que não esperaria mais. Na segunda-feira seguinte, estacionou seu carro perto da escola dos meninos. Sabia, pelas informações do investigador, que Marina sempre os buscava às 17h30. Esperou pacientemente, sentindo o coração acelerar cada vez que via crianças saindo pelo portão. Quando finalmente avistou Marina, ela estava acompanhada pelos 3 garotos, cada um carregando sua mochila colorida. Saiu do carro e caminhou decidido em direção a eles. Marina, chamou parando a poucos metros. Ela congelou no lugar, olhando para ele com uma mistura de surpresa e irritação. O que está fazendo aqui? Perguntou em voz baixa, puxando os meninos para perto de si. Você cancelou nosso encontro e não me deu explicações, respondeu ele, tentando manter a voz calma. Precisamos conversar. Os meninos olhavam para o estranho com curiosidade evidente. Mãe, quem é ele? Perguntou um deles, o que Hugo identificou como Rafael pelo jeito mais sério. Marina respirou fundo, visivelmente desconfortável. Este é Hugo, um amigo da mamãe, respondeu ela hesitante. Você é o homem do ponto de ônibus, disse outro menino que Hugo reconheceu como Davi pelo pequeno curativo no joelho que o investigador havia mencionado em seu relatório.
Hugo sentiu um nó na garganta. Sim, sou eu, conseguiu dizer. Podemos conversar em outro lugar? Pediu Marina olhando ao redor onde outras mães e crianças passavam, algumas lançando olhares curiosos. Claro, concordou Hugo. Tem uma sorveteria ali na esquina. Os olhos dos 3 meninos brilharam simultaneamente à menção de sorvete, e mesmo Marina não conseguiu resistir. Tudo bem, cedeu ela. Mas será rápido. A sorveteria era pequena e acolhedora. Os meninos escolheram sabores diferentes. Chocolate para Rafael, morango para Lucas e flocos para Davi. Hugo pagou, observando cada movimento dos filhos, como se tentasse memorizar cada detalhe. Por que você cancelou nosso encontro? Perguntou ele a Marina quando os meninos se distraíram com seus sorvetes. Davi teve uma consulta de emergência, respondeu ela baixando a voz. O médico detectou uma arritmia. Nada grave, mas fiquei preocupada. Hugo empalideceu. E como ele está agora? Está bem. O médico ajustou a medicação. Ela suspirou. Esse é o nosso dia a dia, Hugo. Não é glamuroso como o seu mundo de startups bilionárias e investidores. A frase atingiu Hugo como um tapa. Não estou aqui para julgar sua vida, Marina. Estou aqui porque quero conhecer meus filhos. Ele fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos dela. Por que você não insistiu mais em me contar sobre a gravidez? O rosto de Marina endureceu. Você acha mesmo que não tentei? Sua voz tremeu levemente. Você decidiu me excluir da sua vida, Hugo, e os meninos pagaram o preço. O silêncio que se seguiu às palavras de Marina foi preenchido apenas pelo barulho alegre dos meninos tomando sorvete. Hugo encarou seu próprio sorvete intacto, sentindo o peso da acusação. O que Davi tem exatamente? Perguntou ele, mudando de assunto. Marina hesitou, como se avaliasse se devia ou não compartilhar aquela informação. Uma cardiopatia congênita, comunicação interventricular, para ser exata. Um pequeno orifício entre as câmaras do coração, explicou ela em voz baixa. Foi diagnosticado logo após o nascimento. Já passou por uma cirurgia aos 8 meses. Hugo sentiu como se alguém tivesse jogado água gelada sobre ele. E por que você não me procurou quando soube disso? Uma cirurgia, Marina, disse ele, tentando controlar a voz para não alarmar os meninos. Eu tentei, Hugo. Fui à sua empresa quando soube da necessidade da cirurgia. Sua secretária disse que você estava em Nova York, fechando um negócio, e que não devia ser incomodado. Deixei uma carta. Você alguma vez recebeu? Hugo tentou se lembrar. Havia tantas viagens naquela época, tantas negociações importantes. Uma carta? Talvez a secretária tivesse filtrado, achando que era apenas mais uma tentativa da ex-namorada inconveniente de contatá-lo. Não, admitiu ele, finalmente. Nunca recebi carta alguma. Pois é, ela deu de ombros. Depois disso, desisti. Vendi o que tinha, peguei um empréstimo e cuidei do meu filho, sozinha. Nosso filho, corrigiu ele, mais bruscamente do que pretendia. Marina ergueu uma sobrancelha. Agora são seus filhos? Depois de 5 anos? Mãe, quero mais sorvete, interrompeu Lucas, o mais quieto dos 3, que agora se aproximava com o rosto manchado de sorvete de morango. Não, filho, já está bom por hoje, respondeu Marina automaticamente. Eu compro, ofereceu Hugo rapidamente. Não, Hugo, Marina o cortou. Não comece assim. Não quero que eles pensem que podem conseguir o que quiserem só porque você apareceu. Hugo recuou, percebendo seu erro. Desculpe, tem razão. Os meninos agora prestavam atenção na conversa dos adultos, curiosos com a tensão evidente entre eles. Seu nome é Hugo? Perguntou Rafael, o mais sério dos 3. Como o Hugo do desenho que a gente assiste. Sim, respondeu Hugo, surpreso pelo menino se dirigir a ele diretamente. Qual desenho? Hugo, o Explorador, respondeu Rafael com um pequeno sorriso. É legal. Hugo sorriu de volta, sentindo uma conexão inesperada. Eu também gostava muito de desenhos quando era criança, disse ele. Você trabalhava com a mamãe? Perguntou Davi, aproximando-se também. Hugo olhou para Marina, que assentiu levemente, dando permissão. Não exatamente. Sua mãe e eu éramos amigos especiais há muito tempo. Antes da gente nascer, insistiu Davi. Sim, antes de vocês nascerem, confirmou Hugo, com um nó na garganta. Lucas, o mais tímido dos 3, observava a cena a uma distância segura, escondido parcialmente atrás da mãe. Precisamos ir agora, meninos, disse Marina, checando o relógio. Ainda temos lição de casa para fazer. Ah, só mais um pouquinho, reclamou Davi. Não, já está ficando tarde, insistiu ela, começando a recolher as mochilas. Hugo se levantou sentindo que seu tempo estava acabando. Marina, quero ajudar. Com o tratamento de Davi, com o que for necessário, disse ele rapidamente. Não precisamos da sua ajuda, respondeu ela, mas sua voz tinha menos convicção desta vez. Ele pode precisar de médicos especialistas, de medicamentos caros. Me deixe pelo menos ajudar com isso. Não estou tentando comprar nada, só quero fazer o que é certo. Marina o encarou por alguns instantes, dividida. Podemos conversar sobre isso depois, disse finalmente. Agora precisamos mesmo ir. Posso ver os meninos novamente? Perguntou ele, enquanto a observava organizar as crianças para sair. Ela hesitou. Vamos devagar, Hugo. Este é um processo delicado. Eles têm apenas 5 anos. Eu sei, prometo respeitar seu ritmo. Marina estudou seu rosto, como se tentasse avaliar sua sinceridade. Sábado que vem. Vamos ao Parque Lage, por volta das 10 horas. Se quiser, pode aparecer por lá. Hugo sentiu uma onda de alívio. Estarei lá. Obrigado. Os meninos se despediram com acenos tímidos, ainda não entendendo completamente quem era aquele homem que parecia tão interessado neles. Lucas, o mais retraído, lançou um último olhar curioso para Hugo antes de sair pela porta da sorveteria. Quando ficou sozinho, Hugo tirou o celular do bolso e cancelou todas as reuniões que tinha para o sábado seguinte. Pela primeira vez em anos, algo era mais importante que sua empresa. Durante a semana, ele se viu consumido por pensamentos sobre os meninos. Pesquisou tudo o que podia sobre a condição cardíaca de Davi. Consultou os melhores especialistas do país, preparando-se para oferecer ajuda concreta, não apenas dinheiro. Comprou livros sobre paternidade tardia, sobre como construir relacionamentos com crianças pequenas. Na quinta-feira, mandou uma mensagem para Marina.
Consegui marcar uma consulta com o Dr. Paulo Gomes, o melhor cardiologista pediátrico do Rio. Se você concordar, ele pode ver o Davi na próxima semana. A resposta demorou horas para chegar. Vamos conversar sobre isso no sábado. No sábado de manhã, Hugo acordou antes do despertador. Escolheu roupas casuais, jeans e camiseta, nada que lembrasse o executivo de sucesso. Queria que os meninos o vissem como uma pessoa comum, não como o CEO bilionário que aparecia nas revistas de negócios. Chegou ao Parque Lage às 9h30, nervoso como nunca estivera antes de qualquer negociação milionária. Sentou-se em um banco com vista para o antigo palacete, observando famílias que chegavam para aproveitar a manhã ensolarada. Quando avistou Marina e os meninos entrando pelo portão principal, seu coração disparou. Era real. Aqueles eram seus filhos. E de alguma forma, contra todas as probabilidades, ele tinha uma chance de conhecê-los. Hugo observou atentamente enquanto Marina e os 3 meninos se aproximavam. As crianças corriam animadas pela entrada do Parque Lage, apontando para as árvores enormes e para o palacete histórico ao fundo. Ele respirou fundo, tentando acalmar seu coração acelerado, e caminhou em direção a eles. Bom dia, cumprimentou com um sorriso nervoso. Olha, é o homem da sorveteria, exclamou Davi, o mais extrovertido dos 3. Oi, Hugo, disse Marina, com uma expressão neutra. Chegou cedo. Não queria me atrasar, respondeu ele simplesmente. Rafael, o mais observador, o encarava com curiosidade, como se tentasse decifrar sua presença ali. Lucas permanecia parcialmente escondido atrás da mãe, lançando olhares tímidos para o estranho. Vamos brincar no parquinho, pediu Davi, puxando a mão da mãe. Podem ir, mas fiquem onde eu possa ver vocês, respondeu Marina. Os 3 saíram correndo em direção aos brinquedos, deixando os adultos a sós. Eles parecem bem, comentou Hugo olhando os meninos se afastarem. São crianças felizes apesar de tudo. Marina deu um pequeno sorriso. Pensei sobre o médico que você mencionou. E aceito sua ajuda. O plano de saúde que conseguimos é básico, e qualquer especialista melhor seria bem-vindo. Hugo sentiu um alívio imenso. Ótimo. Podemos marcar quando for melhor para vocês. Só não quero que eles saibam que é você quem está pagando, alertou Marina. Não quero confundi-los ainda mais. Claro, entendo, concordou ele. Eles caminharam lentamente em direção ao parquinho, mantendo os meninos à vista. Como está sendo a vida de CEO? Perguntou Marina, tentando quebrar o clima tenso. Ocupada, bem-sucedida, vazia, respondeu ele honestamente. Marina o olhou surpresa. Vazia? Achei que era tudo que você sempre quis. Eu também achava, admitiu Hugo, mas percebi que sucesso profissional não preenche todos os espaços. Um grito de Davi interrompeu a conversa. O menino havia escorregado do balanço, mas já se levantava sem chorar, apenas com um arranhão leve no joelho. Ele é realmente corajoso, observou Hugo, admirado pela reação tranquila do filho. Todos eles são, cada um à sua maneira, disse Marina. Rafael é o protetor, sempre cuidando dos irmãos. Lucas é o sensível, sente tudo profundamente. E Davi, bem, Davi enfrenta a vida como uma grande aventura, mesmo com suas limitações. Hugo observou cada um dos meninos, tentando memorizar suas personalidades, absorver tudo que havia perdido nos 5 anos de ausência. Posso me aproximar deles? Pediu, hesitante. Marina assentiu. Vá com calma. Hugo caminhou até o parquinho, sentindo-se mais nervoso do que em qualquer reunião de negócios importante. Sentou-se em um banco próximo ao escorregador, onde os meninos brincavam. Foi Davi quem se aproximou primeiro. Você sabe jogar futebol? Perguntou ele diretamente. Sei um pouco, respondeu Hugo. Você gosta? Gosto, mas a mamãe não deixa eu jogar muito por causa do meu coração, explicou o menino com naturalidade. Mas posso ser goleiro. Hugo sentiu um aperto no peito diante daquela revelação inocente. Ser goleiro é muito importante, disse ele sorrindo. Talvez possamos jogar um pouco qualquer dia desses. Os olhos de Davi brilharam. Verdade? Você promete? Prometo, respondeu Hugo, sentindo o peso daquela palavra como nunca antes. Rafael se aproximou curioso sobre a conversa. Você tem filhos? Perguntou ele direto como sempre. A pergunta atingiu Hugo como um soco. Ele lançou um olhar rápido para Marina, que observava a cena de longe, e decidiu ser honesto, sem revelar toda a verdade ainda. Não tenho filhos que moram comigo, respondeu cautelosamente. Por que você está visitando a gente? Insistiu Rafael. Porque conheci sua mãe há muito tempo e queria conhecer vocês também. Lucas, o mais quieto, se aproximou lentamente, atraído pela conversa. Ficou a uma distância segura apenas escutando. Vamos jogar na areia? Sugeriu Davi, já puxando Hugo pela mão. Sem perceber como aconteceu, Hugo se viu brincando na caixa de areia com os 3 meninos, ajudando a construir um castelo elaborado. Suas roupas casuais logo estavam sujas, mas ele não se importava. Pela primeira vez em anos, sentia uma alegria genuína, livre das pressões e expectativas do mundo corporativo. O tempo passou rapidamente. Quando Marina se aproximou para avisar que estava na hora de ir embora, Hugo mal podia acreditar que já haviam se passado 2 horas. Vocês podem almoçar conosco se quiser, convidou Marina, para a surpresa de Hugo. Nada elaborado, só um macarrão com molho. Adoraria, respondeu ele, sentindo-se inesperadamente emocionado pelo convite. O pequeno apartamento de Marina em Botafogo era aconchegante e organizado, apesar de modesto. Fotos dos meninos decoravam as paredes da sala, registrando cada fase do crescimento deles. Hugo observou cada imagem com atenção, tentando recuperar um pouco do tempo perdido através daqueles registros. O almoço foi surpreendentemente agradável. Os meninos já estavam mais à vontade com sua presença, especialmente Davi, que não parava de falar sobre seus desenhos favoritos e jogos de videogame. Você pode vir jogar videogame aqui qualquer dia, convidou o menino, enquanto comia seu macarrão. Davi, não convide pessoas sem perguntar para mim primeiro, corrigiu Marina suavemente. Mas ele é seu amigo especial, não é? Argumentou o garoto. Marina e Hugo trocaram um olhar constrangido. Sim, ele é um amigo especial, confirmou ela após uma pequena hesitação. Aquele domingo marcou o início de uma nova rotina.
Hugo começou a visitar os meninos nos fins de semana, levando-os para passeios simples, uma volta na lagoa, uma tarde no cinema, um piquenique no jardim botânico. Marina geralmente os acompanhava, mantendo uma distância segura, observando a relação que se desenvolvia lentamente. Nas semanas seguintes, Hugo reorganizou completamente sua agenda profissional, delegando responsabilidades que antes considerava intransferíveis. Seus sócios notaram a mudança, mas ele ofereceu apenas explicações vagas sobre questões pessoais importantes. A relação com Lucas, o mais tímido dos três, era a mais desafiadora. Enquanto Rafael era curioso e Davi era naturalmente expansivo, Lucas mantinha uma distância emocional que Hugo respeitava, sem forçar aproximações. Foi numa tarde chuvosa, quando os quatro estavam confinados no pequeno apartamento, que algo inesperado aconteceu. Hugo ajudava os meninos com um quebra-cabeça complicado, enquanto Marina preparava um lanche na cozinha. Lucas, frustrado com uma peça que não conseguia encaixar, começou a chorar silenciosamente. Ei, não precisa chorar, disse Hugo suavemente. Às vezes as coisas mais difíceis são as que mais valem a pena. O menino ergueu os olhos ainda com lágrimas. Você nunca chora? Perguntou ele, com uma seriedade surpreendente para seus 5 anos. Claro que sim, respondeu Hugo honestamente. Adultos também choram. Por quê? Hugo pensou por um momento. Às vezes por tristeza, às vezes por arrependimento, quando percebemos que fizemos algo errado e machucamos alguém que amamos. Lucas o encarou intensamente, como se processando cada palavra. Você já machucou alguém que ama? Sim, admitiu Hugo, sentindo o peso daquela confissão. E me arrependo muito. O menino assentiu, como se tivesse obtido uma resposta importante, e voltou a se concentrar no quebra-cabeça. Mas algo havia mudado. Uma pequena barreira tinha sido rompida. À medida que os meses passavam, a presença de Hugo na vida dos meninos tornava-se cada vez mais constante. Já não era apenas o amigo especial da mãe, mas alguém que eles esperavam ver todo fim de semana. As visitas se estendiam para jantares durante a semana, idas à escola em dias especiais, consultas médicas de Davi. Foi numa dessas consultas, enquanto esperavam pelos resultados de novos exames, que Marina tocou em um assunto que vinha adiando. Recebi uma proposta de trabalho, disse ela, enquanto observava os meninos brincando com um jogo educativo na sala de espera. Isso é bom, não é? Respondeu Hugo, notando a hesitação na voz dela. A proposta é para trabalhar em Lisboa. Uma editora portuguesa quer expandir para o mercado brasileiro e precisa de alguém que conheça o mercado. O salário é mais que o dobro do que ganho aqui. Hugo sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Lisboa? Você não está pensando em aceitar, está? Marina suspirou. Tenho pensado muito, Hugo. Seria uma oportunidade incrível para mim, profissionalmente. E os meninos teriam uma qualidade de vida melhor. Mas e quanto a... Ele hesitou. Nós, quer dizer, eu acabei de conhecê-los. Não pode levá-los para o outro lado do oceano. Marina o encarou diretamente. Eu passei 5 anos criando nossos filhos sozinha, Hugo. Não posso simplesmente descartar uma oportunidade como essa porque você decidiu aparecer agora. Eu sei, admitiu ele, sentindo-se derrotado. Mas não há alguma maneira de resolver isso sem que você precise ir para tão longe? Antes que Marina pudesse responder, o médico os chamou para discutir os resultados de Davi. As notícias eram animadoras. A nova medicação estava funcionando bem e os episódios de arritmia haviam diminuído significativamente. Mas o especialista recomendou continuidade no tratamento e acompanhamento regular. No caminho de volta para casa, no carro de Hugo, o assunto de Lisboa pairava sobre eles como uma nuvem pesada. Os meninos, alheios à atenção, conversavam animadamente no banco de trás sobre o que queriam comer no jantar. Quando você precisa dar a resposta? Perguntou Hugo, quebrando o silêncio. Em 2 semanas, respondeu Marina. Eles querem que eu comece em 2 meses. Hugo apertou o volante com força, sua mente trabalhando freneticamente. E se eu... Começou, mas foi interrompido por Rafael do banco de trás. Mãe? O que é Lisboa? Marina e Hugo trocaram olhares surpresos. O garoto tinha ouvido mais da conversa do que imaginavam. É uma cidade em outro país, filho. Em Portugal, respondeu Marina cuidadosamente. Nós vamos morar lá? Perguntou Davi, agora igualmente interessado. Marina hesitou. Mamãe recebeu uma proposta de trabalho lá. Estou pensando se devemos ir ou não. Mas e o Hugo? Questionou Lucas inesperadamente. Ele não pode ir com a gente? A pergunta inocente caiu como uma bomba no carro. Hugo e Marina se entreolharam, sem saber o que responder. Hugo tem o trabalho dele aqui no Brasil, filho, explicou Marina finalmente. Então não quero ir, declarou Davi categoricamente. Quero ficar com o Hugo também. Eu também não quero ir, concordou Rafael. Lucas não disse nada, mas seus olhos se encheram de lágrimas. O resto do caminho foi feito em silêncio, cada adulto perdido em seus próprios pensamentos. Naquela noite, depois que os meninos foram dormir, Hugo e Marina conversaram longamente na pequena cozinha do apartamento. Eles se apegaram a você mais rápido do que imaginei, admitiu Marina, segurando uma xícara de chá entre as mãos. Crianças são assim, respondeu Hugo. Elas sentem quando alguém se importa de verdade. O que vamos fazer? Perguntou ela, parecendo mais vulnerável do que ele jamais a vira. Hugo respirou fundo. Tenho uma ideia. Não sei se você vai gostar, mas... E se você for para Lisboa primeiro se estabelecer e os meninos ficarem comigo até você se acomodar por lá? Marina arregalou os olhos. Você está louco? Você mal sabe trocar uma fralda. Eles não usam mais fraldas, Marina. Ele sorriu. E eu aprendo rápido. Posso contratar ajuda se for necessário. Não é tão simples assim. Há questões legais. Podemos resolver isso. Fazer um documento dando guarda provisória. Sei que é pedir muito, mas pense. Você poderia se estabelecer tranquilamente, alugar um bom apartamento, conhecer a escola onde eles estudariam. Em alguns meses, eles se juntariam a você. Marina ficou em silêncio, considerando a proposta. É uma loucura, disse finalmente. Mas não é a ideia mais absurda que já ouvi. Nas semanas seguintes, a proposta se transformou em um plano concreto. Marina aceitou o trabalho em Lisboa.
e eles procuraram um advogado para formalizar a guarda provisória dos meninos para Hugo. O juiz, após uma audiência tensa, concordou com o arranjo temporário, especialmente considerando a condição médica de Davi e a importância de manter seu tratamento sem interrupções. A despedida no aeroporto foi difícil. Os meninos choraram, agarrados à mãe, prometendo se comportar e obedecer a Hugo. Marina, com os olhos marejados, entregou a Hugo uma lista detalhada de instruções. Horários, alergias, preferências, manias, o que fazer em caso de febre, quem chamar em emergências. São só 3 meses, repetia ela, como um mantra. Em 3 meses, eles estarão comigo em Lisboa. Vai dar tudo certo, prometeu Hugo, tentando parecer mais confiante do que realmente se sentia. Quando o avião decolou, Hugo se viu sozinho com 3 pares de olhos marejados olhando para ele, esperando orientação. Um terror silencioso o invadiu. O que diabos ele tinha acabado de fazer? Então, quem quer tomar sorvete? Foi tudo o que conseguiu dizer. Os primeiros dias foram caóticos. Hugo transferiu temporariamente seu escritório para casa, um apartamento maior que havia alugado perto da escola dos meninos. A rotina matinal era uma batalha. Acordar 3 crianças somplentas, garantir que tomassem banho e se vestissem adequadamente, preparar café da manhã, encontrar meias perdidas, mochilas, lancheiras, chegar na escola no horário certo. Lucas teve uma crise de choro na segunda noite, com saudades da mãe. Rafael começou a testar limites, questionando cada regra. Davi teve febre, assustando Hugo como nunca antes. Mas aos poucos, uma rotina se estabeleceu. Hugo descobriu que era capaz de fazer panquecas que as crianças adoravam. Aprendeu a tratar joelhos ralados, a fazer curativos, a verificar lições de casa. Seu celular, antes usado apenas para e-mails e reuniões, agora estava cheio de fotos dos meninos, de vídeos engraçados que enviava para Marina todas as noites. Marina ligava diariamente por videochamada, ansiosa por notícias e por ver os filhos. Ela também estava se adaptando, aprendendo sobre a cidade, procurando apartamentos, visitando escolas, conhecendo a nova equipe. Você está bem magro, comentou ela numa dessas chamadas, observando Hugo com atenção. É a dieta da paternidade, brincou ele. Nunca tenho tempo de comer direito. Os meninos estão bem, pelo menos? Ela sorriu. Rafael disse que você faz as melhores histórias de dormir. Eu só leio o que está nos livros. Não, segundo ele, você inventa vozes diferentes para cada personagem. Hugo sorriu, constrangido. Talvez eu tenha um talento oculto para contar histórias. Foi durante uma dessas chamadas que Davi, sempre direto, fez a pergunta que mudaria tudo. Mãe, por que o Hugo não é nosso pai de verdade? Marina e Hugo congelaram diante da pergunta de Davi. O silêncio que se seguiu na videochamada parecia interminável. Os outros meninos também pararam o que faziam e se aproximaram da tela, igualmente curiosos pela resposta. O que você quer dizer, filho? Marina perguntou finalmente, sua voz trêmula. Na escola, o Pedro disse que todo mundo tem um pai. E eu vi as fotos antigas no seu quarto, você e o Hugo juntos, explicou Davi com a lógica simples de uma criança de 5 anos. O Hugo tem os mesmos olhos que a gente. Hugo sentiu seu coração disparar. Olhou para Marina através da tela, buscando orientação. Eu acho que precisamos ter essa conversa pessoalmente quando eu voltar, respondeu Marina cautelosamente. Mas eu quero saber agora, insistiu Davi cruzando os braços. Rafael, sempre o mais observador, já parecia conectar os pontos sozinho. Lucas apenas observava em silêncio, os olhos arregalados indo de Hugo para a tela onde estava a mãe. Hugo respirou fundo e tomou uma decisão. Marina, acho que eles merecem saber a verdade, disse ele, segurando gentilmente o ombro de Davi. Ela fechou os olhos por um momento, então assentiu. Sim, vocês têm razão. Meninos, sentem-se aqui perto, pediu ela. As 3 crianças se acomodaram no sofá com Hugo ao lado deles. Marina olhava para eles através da tela com os olhos marejados. Davi, para responder sua pergunta, Hugo é sim o pai de vocês, disse ela com voz firme, mas suave. Seu pai biológico, de sangue. Eu sabia, exclamou Davi com um sorriso triunfante. Rafael permaneceu sério, processando a informação. Lucas olhou para Hugo com uma expressão difícil de decifrar. Por que você nunca morou com a gente? Perguntou Rafael diretamente a Hugo, sempre direto ao ponto. Por quê? Hugo hesitou buscando as palavras certas. Porque eu não sabia que vocês existiam. Quando sua mãe descobriu que estava grávida, nós já não estávamos mais juntos. Por que vocês brigaram? Questionou Davi. Marina interveio. Nós não brigamos exatamente. Às vezes os adultos seguem caminhos diferentes, mesmo quando gostam um do outro. E quando Hugo e eu nos separamos, eu ainda não sabia que vocês estavam na minha barriga. E agora? Perguntou Lucas, falando pela primeira vez. Sua voz era quase um sussurro. Você vai embora de novo? A pergunta atingiu Hugo como uma flecha. Ele se ajoelhou na frente do sofá, olhando diretamente para os 3. Não, não vou embora. Prometo. Demorei muito para encontrar vocês. E agora que encontrei, serei o pai de vocês para sempre. As semanas seguintes foram de ajustes. Os meninos processavam a nova informação de formas diferentes. Rafael fazia muitas perguntas sobre o passado, querendo entender cada detalhe. Davi estava simplesmente feliz por ter um pai como os outros meninos da escola. Lucas, o mais sensível, alternava entre momentos de aproximação intensa e períodos de distância, como se testasse se Hugo realmente ficaria. Marina, em Lisboa, enfrentava seus próprios desafios. O trabalho era exigente e a adaptação ao novo país não era fácil. Nas videochamadas diárias, ela parecia cada vez mais cansada, mais determinada. Encontrei um apartamento perfeito, contou ela em uma das ligações. Tem 3 quartos, fica perto de uma boa escola e de um parque. Isso é ótimo, respondeu Hugo. Os meninos vão adorar. Como eles estão lidando com a revelação? Surpreendentemente bem, disse ele. Acho que de alguma forma eles já sabiam ou sentiam. Davi agora faz questão de me apresentar como meu pai para todo mundo. Marina sorriu. E o Lucas? Tem dias melhores e piores. Ontem ele teve um pesadelo e me chamou no meio da noite. Dormiu abraçado comigo. Foi... Hugo não conseguiu terminar a frase, emocionado. Entendo, disse Marina suavemente.
Ele sempre foi o mais sensível dos três. Um mês se passou. Hugo reorganizou completamente sua vida profissional, delegando responsabilidades, trabalhando de casa sempre que possível. Descobriu que muitas das reuniões que considerava essenciais podiam ser feitas por videochamada ou simplesmente delegadas. A empresa continuava prosperando, mesmo com sua ausência física. Sua casa, antes um ambiente minimalista e frio, agora estava cheia de desenhos colados na geladeira, brinquedos espalhados pela sala, fotos dos meninos em todos os cômodos. Era caótico e barulhento, mas também cheio de vida. Quando Marina anunciou que voltaria ao Brasil para uma visita curta de uma semana, antes de levar os meninos definitivamente para Portugal, Hugo sentiu emoções contraditórias. Queria ver Marina, é claro, mas também temia o momento de se despedir dos filhos. O reencontro no aeroporto foi emocionante. Os meninos correram para abraçar a mãe assim que a viram saindo pelo portão de desembarque. Marina, com lágrimas nos olhos, apertou cada um deles contra o peito, como se quisesse compensar todo o tempo perdido. Hugo observava a cena a uma distância respeitosa, dando espaço para aquele momento familiar. Quando Marina finalmente olhou para ele, havia algo diferente em seus olhos. Obrigada por cuidar tão bem deles, disse ela se aproximando. Eles são incríveis, respondeu Hugo simplesmente. Você fez um trabalho incrível todos esses anos. No apartamento, Marina ficou surpresa com o ambiente acolhedor que Hugo havia criado. Notou os horários meticulosamente organizados na porta da geladeira, os cadernos da escola cuidadosamente verificados, os remédios de Davi separados e etiquetados. Você realmente se tornou um pai, comentou ela, enquanto os meninos mostravam animadamente seu quarto. Tive que aprender na marra. Ele sorriu. Mas valeu cada minuto. Naquela noite, depois que as crianças finalmente dormiram, exaustas de tanta excitação, Hugo e Marina sentaram-se na varanda com taças de vinho. Como tem sido Lisboa? Perguntou ele. Desafiador, estimulante, solitário, admitiu ela. O trabalho é tudo o que eu sempre sonhei, mas esses meses sem os meninos foram mais difíceis do que imaginei. Ela suspirou. E vendo como eles estão felizes aqui com você, estou começando a questionar se deveria mesmo levá-los. Hugo a olhou surpreso. O que você está dizendo? Não sei ao certo. Ela balançou a cabeça. É só que, pela primeira vez, estou considerando outras possibilidades. Como quais? Marina tomou um gole de vinho antes de responder. Como talvez ficar em Lisboa sozinha por mais tempo e deixar os meninos aqui. Ou, talvez até voltar para o Brasil. E o seu trabalho dos sonhos? É incrível, mas percebo que sonhos mudam. Ela olhou diretamente para ele. Ver você com nossos filhos me fez repensar muitas coisas, Hugo. Ele segurou a mão dela. Talvez possamos encontrar um meio termo, um arranjo que funcione para todos nós. Como uma família? Perguntou ela com um sorriso triste. Não necessariamente como um casal tradicional, respondeu ele cuidadosamente. Mas sim, como uma família. Os meninos merecem ter nós dois presentes na vida deles, de alguma forma. Marina apertou levemente a mão dele. Precisamos pensar com calma. Tomar decisões com a cabeça, não só com o coração. Concordo, disse Hugo. Mas seja qual for a decisão, sei que podemos fazer isso funcionar. A semana passou rapidamente. Marina e Hugo conversavam longamente todas as noites, depois que os meninos dormiam, discutindo possibilidades, planos, arranjos possíveis. Não chegaram a uma conclusão definitiva, mas concordaram em adiar qualquer mudança drástica até que pudessem avaliar todas as opções com cuidado. Na véspera da partida de Marina, enquanto arrumava sua mala, Lucas entrou silenciosamente no quarto. Mãe, eu não quero que você vá embora de novo, disse ele, com os olhos cheios de lágrimas. Marina abraçou o filho. Mamãe vai voltar logo, prometo. Não podemos ficar todos juntos? Você, eu, meus irmãos e o pai? Marina olhou para o filho, surpresa ao ouvi-lo chamar Hugo de pai pela primeira vez. Estamos tentando encontrar a melhor solução para todos, meu amor, respondeu ela, beijando a testa do filho. Às vezes, as coisas mais importantes da vida levam tempo para se ajeitarem. A partida de Marina para Lisboa foi diferente desta vez. Não havia mais segredos entre eles, nem ressentimentos guardados. No aeroporto, os meninos se despediram com abraços fortes, mas sem o desespero da primeira vez. Sabiam que a mãe voltaria logo e que o pai estaria com eles enquanto isso. Vou ligar todos os dias, prometeu Marina, ajeitando a gola da camisa de Davi. E vai trazer presentes? Perguntou ele, sempre prático. Marina riu. Sim, vou trazer presentes. Quando se virou para se despedir de Hugo, havia uma cumplicidade silenciosa entre eles. Não eram mais ex-namorados ressentidos, nem estranhos tentando se reconectar. Eram parceiros numa jornada inesperada, unidos pelo amor aos filhos. Boa viagem, disse ele, abraçando-a brevemente. Estaremos esperando. Cuide bem deles, respondeu ela, antes de se virar e caminhar para o portão de embarque. As semanas seguintes trouxeram uma nova dinâmica para a vida de Hugo e dos meninos. Sem a expectativa de uma separação iminente, eles puderam relaxar e estabelecer uma rotina mais natural. Hugo aprendeu a equilibrar melhor as demandas do trabalho com as necessidades dos filhos, enquanto estes se acostumavam cada vez mais com a ideia de que tinham um pai presente em suas vidas. As videochamadas com Marina continuavam diárias, mas agora eram preenchidas com discussões sobre o futuro. Ela havia contado à editora em Lisboa que precisaria de um arranjo mais flexível, possivelmente trabalhando parte do tempo remotamente do Brasil. Eles não ficaram muito felizes, mas entenderam, explicou ela numa das chamadas. Ofereceram um novo contrato. 3 meses em Lisboa, 3 meses no Rio, alternadamente. O que você acha? Acho que pode funcionar, respondeu Hugo, enquanto ajudava Rafael com o dever de casa. Os meninos poderiam ficar comigo durante seus períodos em Lisboa e com você quando estiver no Rio. E quando eu estiver no Rio, você poderia visitá-los sempre que quisesse. Parece um bom plano. Vamos experimentar e ver como funciona. Nessa nova fase, Hugo se surpreendeu com a facilidade com que se adaptou à vida de pai. As reuniões importantes agora tinham que caber entre o horário de levar os meninos à escola e buscá-los.
Os fins de semana eram dedicados exclusivamente a passeios no parque, sessões de cinema infantil e partidas de futebol no quintal. Sempre com cuidado especial com Davi, que, embora limitado pelo problema cardíaco, insistia em participar de tudo. Sua casa, antes um símbolo de seu sucesso individual, tornou-se um verdadeiro lar. Os quartos das crianças eram decorados com seus personagens favoritos. A cozinha sempre tinha frutas frescas e biscoitos caseiros. A sala exibia orgulhosamente os desenhos feitos por eles. Uma tarde, recebeu uma ligação de sua mãe. "Filho, quando vamos conhecer nossos netos?" perguntou ela diretamente, sem rodeios. Hugo hesitou. Ainda não havia contado a seus pais sobre os meninos. Não por vergonha ou receio, mas por querer primeiro estabelecer uma relação sólida com eles antes de expandir o círculo familiar. "Em breve, mãe. Prometo. Estamos ainda nos adaptando a essa nova realidade. Bem, não demore muito. Seu pai e eu não estamos ficando mais jovens, sabe? Queremos aproveitar os netos." Após desligar, Hugo percebeu que era hora de ampliar os horizontes das crianças. Havia se concentrado tanto em construir sua própria relação com eles, que havia esquecido do resto da família. No domingo seguinte, organizou um almoço em sua casa e convidou seus pais. A ansiedade era visível no rosto dos meninos, especialmente de Lucas, sempre o mais sensível às mudanças. "E se eles não gostarem da gente?" perguntou ele, enquanto Hugo ajeitava sua camisa. "Impossível não gostar de vocês", respondeu Hugo, beijando o topo da cabeça do filho. "Eles vão amar vocês no instante em que os virem, assim como aconteceu comigo." O encontro foi melhor do que Hugo poderia esperar. Sua mãe, Maria, encheu os meninos de beijos e abraços desde o primeiro momento. Seu pai, Antônio, mais reservado, logo se viu arrastado pelos trigêmeos para mostrar a coleção de carrinhos. "Eles são idênticos a você quando tinha essa idade", comentou Maria, enquanto observava os netos brincando com o avô. "Especialmente o Lucas. Tem o mesmo olhar observador que você tinha." "Davi é mais parecido com o meu temperamento", respondeu Hugo sorrindo. "Não para quieto um segundo. E o Rafael me lembra seu avô, sempre sério, analisando tudo." Naquela noite, durante a videochamada com Marina, os meninos não paravam de falar sobre os novos avós, sobre como o vovô Antônio prometeu levá-los para pescar e como a vovó Maria disse que faria biscoitos da próxima vez. "Parece que foi um sucesso", comentou Marina, sorrindo ao ver o entusiasmo dos filhos. "Total. Minha mãe já está planejando o Natal, imagine só." Depois que os meninos foram dormir, Hugo e Marina continuaram conversando. "Estive pensando", disse ela mais séria. "Talvez devêssemos oficializar isso." "Isso o quê?" "Você como pai deles. Legalmente, quero dizer. Colocar seu nome nas certidões de nascimento, dar seu sobrenome a eles." Hugo sentiu uma onda de emoção tão forte que precisou de um momento para responder. "Você realmente quer isso?" "Acho que é o certo a fazer. Eles são seus filhos, Hugo. Sempre foram." O processo legal foi iniciado nas semanas seguintes. Os advogados cuidaram da burocracia, enquanto Hugo e Marina preparavam os meninos para outra mudança em suas vidas. Agora seriam oficialmente Rafael, Lucas e Davi Almeida Tavares. Em uma tarde ensolarada, poucos dias antes de Marina retornar ao Brasil para sua temporada de 3 meses, Hugo decidiu levar os meninos ao mesmo parque onde, anos atrás, descobrira que seria pai. Sentado no mesmo banco de onde observara Marina e as crianças pela primeira vez, ele agora via seus filhos brincando livremente, seguros no conhecimento de que tinham um pai e uma mãe que os amavam, mesmo que não vivessem na mesma casa. Rafael, sempre o líder, organizava um jogo complexo com regras que só ele parecia compreender. Davi corria de um lado para outro, ignorando alegremente as limitações que seu coração lhe impunha, vivendo cada momento com intensidade. E Lucas, o sensível Lucas, interrompia a brincadeira de vez em quando para voltar ao banco, verificar se o pai ainda estava ali e sorrir aliviado ao confirmar sua presença. Foi durante um desses momentos que Lucas se sentou ao lado de Hugo e apoiou a cabeça em seu braço. "Pai", disse ele, a palavra ainda soando nova e preciosa em seus lábios. "Você acha que a mamãe vai voltar mesmo?" "Tenho certeza absoluta", respondeu Hugo, abraçando o filho. "E enquanto ela estiver fora, estarei sempre aqui com vocês. Sempre, 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 sempre." Lucas sorriu, satisfeito com a resposta, e voltou correndo para se juntar aos irmãos. Hugo observou os 3 meninos, sentindo uma paz que nunca experimentara nos anos de sucesso profissional. Tinha cometido erros, perdera anos preciosos, mas agora estava determinado a fazer tudo certo. Não como o executivo perfeccionista que sempre fora, obcecado por resultados, mas como um pai imperfeito que aprendia diariamente com seus filhos. Seu celular vibrou com uma mensagem de Marina. "Comprei as passagens, chego na sexta-feira. Mal posso esperar para ver vocês." Hugo sorriu para o celular, então guardou-o no bolso e se levantou. Era hora de se juntar à brincadeira dos filhos, de ser parte ativa daquele momento, não apenas um observador. O futuro ainda tinha muitas questões não respondidas, muitos detalhes a serem resolvidos, mas o presente, correndo atrás de 3 meninos loiros num parque ensolarado, era perfeito exatamente como estava. 6 meses se passaram rapidamente. O novo arranjo entre Hugo e Marina funcionava surpreendentemente bem. Enquanto ela passava temporadas em Lisboa, ele cuidava dos meninos no Rio. Quando ela voltava ao Brasil por 3 meses, mantinham uma guarda compartilhada flexível, priorizando sempre o bem-estar das crianças. Em uma tarde de sábado ensolarada, o apartamento de Hugo estava em polvorosa. Balões coloridos decoravam a sala, uma mesa repleta de doces e salgados ocupava um canto, e um grande bolo com 6 velhinhas esperava o momento certo. Era o aniversário dos trigêmeos, o primeiro que comemorariam com a família completa. "Papai, o Lucas não quer colocar a camisa da festa", gritou Rafael, sempre o primeiro a seguir as regras. Hugo encontrou Lucas sentado na cama, ainda de pijama, abraçado ao seu dinossauro de pelúcia favorito. "Ei, amigão, o que foi?", perguntou sentando-se ao lado do filho. "Não está animado para a festa?" Lucas deu de ombros, sem olhar para o pai. "E se as pessoas não gostarem de mim?"
Hugo sorriu, reconhecendo suas próprias inseguranças de infância no filho. Quem são essas pessoas que você acha que não vão gostar de você? Os amigos da escola, os primos, respondeu o menino, ainda olhando para o chão. Sabe o que eu acho? Disse Hugo, puxando Lucas gentilmente para seu colo. Acho que todo mundo vai gostar tanto de você que vão querer ser seus melhores amigos. Mesmo? Mesmo. Você é incrível, filho. Engraçado, inteligente, gentil. Quem não gostaria de você? Lucas finalmente sorriu. Posso usar a camisa do dinossauro em vez da camisa da festa? Claro que pode. É o seu aniversário, você escolhe. Quando os primeiros convidados começaram a chegar, o apartamento se encheu de vozes animadas e risadas de crianças. Os avós de Hugo distribuíam beijos e presentes. Os colegas da escola corriam de um lado para outro, os primos recém-descobertos se integravam naturalmente à bagunça. Marina chegou um pouco atrasada, trazendo mais presentes. Desculpe o atraso, disse ela a Hugo. O trânsito estava terrível. Sem problemas, estava tudo sob controle, respondeu ele, mesmo que seu rosto cansado sugerisse o contrário. Eles observaram juntos a festa que se desenrolava. Davi liderava uma brincadeira animada, cercado por vários amigos. Rafael explicava pacientemente as regras de um jogo de tabuleiro a dois primos. E Lucas, para surpresa de todos, estava no centro de um grupo de crianças, aparentemente, contando uma história que mantinha todos entretidos. Ele está se saindo bem, comentou Marina, notando o olhar orgulhoso de Hugo para Lucas. Está, não é? Estava tão nervoso hoje de manhã. Como todos nós. Ela sorriu. Esta é a primeira festa de aniversário que eles têm com o pai presente. Hugo sentiu o peso daquelas palavras. Ainda me dói pensar em tudo que perdi. Não pense assim, respondeu Marina, tocando levemente seu braço. Pense em tudo que você ganhou. Em tudo que eles ganharam. A tarde avançou entre brincadeiras, presentes e muitas fotos. Quando finalmente chegou a hora do bolo, os três aniversariantes se posicionaram lado a lado, com Marina e Hugo atrás deles. Vamos cantar parabéns, anunciou a avó, e todos se juntaram em um coro desafinado mais entusiasmado. Os flashes das câmeras captavam o momento. 3 meninos loiros idênticos, sorridentes diante do bolo, ladeados pelos pais, que embora não formassem um casal tradicional, haviam encontrado uma forma de ser uma família. Faça um pedido antes de soprar as velas, instruiu alguém. Os três fecharam os olhos simultaneamente, cada um concentrado em seu desejo secreto, e sopraram juntos. A sala explodiu em aplausos. Hugo ajudou Davi a cortar a primeira fatia de bolo, enquanto Marina entregava os pratos. Era uma pequena dança coordenada, como se tivessem ensaiado aquele momento por anos, e não apenas alguns meses. Quando a maioria dos convidados já havia ido embora, e apenas a família mais próxima permanecia, Hugo encontrou um momento para sentar-se e descansar. Observava Marina organizando os presentes com a ajuda de sua mãe, os meninos ainda animados, mostrando os novos brinquedos para os avós. Uma sensação de plenitude, algo que nunca experimentara em toda sua vida profissional bem-sucedida, o invadiu por completo. Não era perfeito. Nada nunca seria. Marina e ele ainda precisavam trabalhar em muitos aspectos da coparentalidade. Os meninos ainda teriam desafios pela frente, especialmente Davi com seu coração frágil, mas havia uma certeza que ninguém poderia tirar dele. Aqueles 3 garotos eram a melhor parte de si mesmo, a parte que quase perdera para sempre. Lucas se aproximou silenciosamente e sentou-se ao lado do pai. Gostou da sua festa? Perguntou Hugo, passando o braço pelos ombros do filho. Lucas assentiu, recostando-se contra o pai. Foi o melhor aniversário de todos, declarou ele solenemente. Mesmo? O que tornou este tão especial? Lucas pensou por um momento, com a seriedade que só uma criança de 6 anos consegue ter para questões importantes. Porque a família toda estava aqui. Você, a mamãe, os vovôs, todo mundo. Hugo sentiu um nó na garganta. Sabe, Lucas, você tem razão. É isso que torna um dia especial, estar com as pessoas que amamos. O menino sorriu e então, inesperadamente, jogou os braços em volta do pescoço do pai em um abraço apertado. Pai, esse foi o melhor dia da minha vida, sussurrou em seu ouvido. E ali abraçado ao filho, com os outros dois brincando por perto, e Marina observando a cena com um sorriso tranquilo, Hugo Tavares finalmente entendeu. O verdadeiro sucesso nunca estivera nas conquistas profissionais, nos prêmios ou no reconhecimento público. Estivera sempre ali, no sorriso dos seus filhos, nos pequenos momentos que agora enchiam seus dias. Uma lágrima escorreu pelo seu rosto, não de arrependimento pelos anos perdidos, mas de profunda gratidão pela segunda chance que recebera. E pela primeira vez em sua vida, Hugo se permitiu chorar de felicidade, sem vergonha ou restrições, sabendo que havia finalmente encontrado o que nunca soube que estava procurando. Uma família imperfeita, complicada e absolutamente maravilhosa. Era o começo de uma nova jornada, cheia de desafios e incertezas, mas também repleta de um amor que nada poderia abalar. A maior vitória de sua vida não estava em planilhas ou contratos, mas nos 3 pares de olhos azuis que o olhavam todos os dias com admiração e confiança. E isso, descobriu ele, valia mais que qualquer império. Que história emocionante. Agora vou criar um convite para a audiência, em português brasileiro, baseado no conteúdo da história. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa história de Hugo e Marina? Os caminhos tortuosos que a vida toma, às vezes nos levam a descobertas que mudam tudo, não é mesmo? Se você já passou por momentos de reconexão familiar ou conhece alguém que descobriu filhos depois de anos, compartilhe sua experiência nos comentários. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar este vídeo com aquela pessoa especial que precisa de uma história de recomeço e se inscrever no canal para mais conteúdos que tocam o coração. Aliás, estou curiosa. Quais de vocês estão assistindo este vídeo como pais ou mães? Como a paternidade ou maternidade transformou sua vida? Conta pra gente.